Fala, meus amigos! Vocês sabem qual a origem da Páscoa e seu verdadeiro significado? E qual a relação dessa festa com coelhos ou ovos? Não! Então fiquem com a gente, porque vocês vão descobrir tudo agora! A origem da Páscoa é antiga, mais velha para os judeus do que para os cristãos, inclusive. Senta que lá vem a história. Vocês sabiam que historiadores encontraram informações que levam a concluir que uma festa de passagem era comemorada entre os povos europeus há milhares de anos? Principalmente na região do Mediterrâneo, algumas sociedades, entre elas a grega, festejavam a passagem do inverno para a primavera, durante o mês de março. Geralmente, esta festa era realizada na primeira lua cheia, da época das flores. E você deve estar se perguntando, e os judeus? Na tradição judaica, a Páscoa acontece a partir do momento em que os israelitas se libertam da escravidão dos egípcios. Ou seja, marca a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, onde, liderados por Moisés, fugiram do Egito por volta de 1250 a.C. Com o advento do cristianismo, a Páscoa adquiriu um novo significado, indicando a passagem da morte à vida por Jesus, ou seja, uma vida nova para os cristãos, libertados do pecado graças ao sacrifício de Jesus. Por isso, a Páscoa cristã é dita Páscoa da Ressurreição. É verdade. Agora, uma dúvida que sempre tivemos foi sobre o porquê da data da Páscoa sempre mudar. Você também se faz essa pergunta? Pois fique sabendo que foi no Concílio de Nicéia que a data da Páscoa começou a ser discutida. O consenso atual é que a Páscoa tem relação direta com eventos da natureza. O primeiro ponto é a chegada do equinócio de primavera, ou seja, a transição de inverno para primavera. O fenômeno acontece entre os dias 20 e 22 de março. A partir daí, espera-se a primeira lua cheia. O próximo domingo após a lua cheia é o domingo de Páscoa. Da Páscoa se conta 47 dias para trás, até chegar à quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma. Que coisa, não? E nós que pensávamos que primeiro marcava-se a data do carnaval e quarta-feira de cinzas para depois marcar a data da Páscoa. O quê? Como? E agora, você já parou para pensar o que tem a ver um coelho com a Páscoa? Como o coelho está associado às grandes ninhadas, ele simboliza a fertilidade e a renovação da vida. O animal é um dos símbolos mais emblemáticos da Páscoa cristã. Entre os povos da antiguidade, a fertilidade era sinônimo de preservação da espécie e melhores condições de vida, numa época onde o índice de mortalidade era altíssimo. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas. Esse símbolo pascal foi trazido pelos alemães ao Brasil em meados do século XVII. Isso porque, na mitologia alemã, o povo realizava cultos para Ostara, a deusa da fertilidade. Em inglês, o nome da deusa Ostara é Easter, que significa Páscoa. Está associada com as deusas da primavera, cujo símbolo é o coelho. Já sabemos de onde vem o coelho, mas e os ovos? Como eles entram na história, já que os coelhos são mamíferos e não botam ovos? Pois saibam que o ovo de Páscoa significa vida e nascimento, e ele talvez seja um dos símbolos mais conhecidos e associados à Páscoa. O ovo como símbolo de ressurreição faz parte da iconografia medieval. Na antiguidade, era comum presentear as pessoas com os ovos cozidos e coloridos. Este costume mais tarde foi adotado pelos cristãos. Na modernidade, essa tradição passou a ser com os famosos ovos de chocolate. Desta forma, no domingo de Páscoa, as pessoas costumam presentear os amigos e os familiares. Além do coelho e dos ovos, a Páscoa é representada por diversos outros símbolos. O primeiro deles é a cruz da ressurreição, que representa o sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo. Temos também o Cordeiro, que significa o próprio Jesus Cristo, que se sacrificou pela humanidade com o intuito de redimir os pecados dos homens. O Cordeiro, aliás, é mencionado muitas vezes nas Sagradas Escrituras como sinônimo de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Outro símbolo é o pão e o vinho, que significam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e são os símbolos mais antigos do cristianismo, estando sempre presentes nas celebrações religiosas. Temos ainda o peixe, que significa vida,
e é um alimento bastante consumido na Sexta-feira Santa, dia que se recorda a morte de Jesus, e o girassol, que representa a busca da luz que é Cristo Jesus. E assim como ele segue o astro-rei, os cristãos buscam em Cristo o caminho, a verdade e a vida. Outro símbolo importante é o círio pascal, que é uma grande vela e representa a luz e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela é acesa no altar da igreja durante a celebração da Vigília Pascal, no sábado de Aleluia, e tem o Alfa e o Ômega nela gravados, que quer dizer Deus é o princípio e o fim de tudo. A colomba pascal é outro símbolo de grande significado, pois retrata a chegada do Espírito Santo e a paz. Por fim, temos os sinos, que significam o poder da vida em detrimento da morte. O badalar dos sinos no domingo de Páscoa anuncia a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, realça o aspecto mais importante da data. Como podemos ver, meus amigos, a Páscoa vai muito além da simples troca de ovos. É um momento de reflexão e que remete à existência de Cristo, tendo uma forte conotação religiosa. Contudo, acordar de manhã no domingo de Páscoa e procurar os deliciosos ovos escondidos pelos coelhinhos da Páscoa é um costume que não pode ser esquecido, não é mesmo? É verdade, pois além de ser muito divertido, nos remete às lembranças da infância, não é mesmo? Gostou do vídeo? Então não esqueça de curtir e compartilhar para que outras pessoas fiquem sabendo dessas incríveis curiosidades. E é claro, se inscrevam no canal. Dessa forma, conseguiremos trazer cada vez mais conteúdos interessantes para vocês.